Neo Genesis Evangelion, ou Eva para os íntimos, ou Evangelion, chame como quiserem. Foi um anime criado por Hideaki Anno e produzido pelo estúdio Gainax. Conta a história de um garoto de 14 anos chamado Shinji Ikari, que depois de anos sem ver seu pai é mandado pelo mesmo a entrar na NERV, uma organização que tem como principal objetivo, a princípio, derrotar criaturas chamadas de anjos. Bem, esse é o começo do anime. Para saber mais o que acontece na história, eu contarei mais pra frente. Mas antes, vou dizer por que resolvi fazer esses vídeos. Se quiser pular direto para a comparação do anime e mangá, tentarei deixar separado na timeline do vídeo ou colocar o tempo no comentário fixado. Eu já conheci o anime há um tempo, só pelo nome, né? Nunca tive vontade de assistir ele. Na verdade, é um daqueles animes que eu queria assistir com alguém. Então fui deixando, e esse alguém nunca apareceu. E ano passado, em 2023, aconteceu algo na minha vida profissional que me deixou muito mal. E então estou até agora desempregado. Por opção minha. Sim, estou me tratando psicologicamente, embora eu acho que isso não fará diferença alguma. E onde Eva entra nessa história? Bem, com isso acontecendo, eu resolvi procurar algum anime para assistir, né? E nenhum chamava minha atenção, até que eu me lembrei de Evangelho. E do que as pessoas falavam que não era um anime só de robôs gigantes que lutavam contra criaturas maiores. E tinha um lado da psicologia dos personagens, né? Por exemplo, quando eu assisti, meio que eu me via no Shinji, algumas atitudes dele. Claro, não faria o que ele fez, quem sabe sabe. Mas muita coisa que ele faz ou pensa eu já passei ou estou passando no momento. A própria síndrome do ouriço se encaixa na minha vida, sim, perfeitamente. Então eu assisti o anime de 95 e o filme The End of Evangelion. E os rebuilds. Quando terminei, me deu aquele vazio de, tá, eu quero mais. Quero mais saber da história, eu quero saber o universo e tal. Aí eu olhei alguns vídeos, obviamente, mas eu queria uma história, eu queria ver outras histórias deste universo. Aí eu vi alguns spin-offs, incluindo aquele de colegial que se passa no episódio 26, daquele futuro alternativo. Só que daí eu descobri que o mangá do próprio Neo Genesis, né, não spin-off, do próprio mangá, ele era diferente do anime, em algumas partes. Só que eu não achava esse mangá nem online, nem pra baixar. E os vídeos que eu achava, né, quando eu pesquisava qual era a diferença, eles citavam algumas coisinhas aqui e ali, mas não falaram tanto assim qual é a diferença. Então, depois de um tempo, eu achei o mangá. E eu terminei de ver e eu achei muito bom. As coisas novas, né, as diferenças que tinha no anime e no mangá, elas deixavam menos previsível. E por mais que a história tenha como base a mesma ideia, o fato de dessas coisas novas acontecerem, desses eventos diferentes acontecerem, tornava ele uma experiência nova, né, podemos dizer assim. Então, como muitos talvez possam estar no mesmo barco que eu estava, em procurar a diferença entre o anime e o mangá, sendo a pessoa que prefere ler mangás e só viu o mangá, ou aquela que só quer o anime e não lê mangá, eu vou comprar as duas mídias, falando a diferença de cada uma. Porém, na minha opinião, eu recomendo vocês assistirem e lerem as duas obras para compreender melhor o universo de Evangelho. Explicando isso, vamos para o vídeo. Um adendo. Antes de seguir este vídeo, ele vai ser o primeiro episódio dessa série, né, comparar o anime e o mangá de Evangelho, que contará a história do capítulo 1 do mangá, que é o episódio 1 até o 3 do anime. E por ser o primeiro episódio da série, eu peço para vocês me ajudarem com feedback para deixar o vídeo mais intuitivo para os próximos capítulos, porque são 10 capítulos esse mangá tem, então vão ser 10 vídeos e eu vou precisar de ajuda, tanto a ajuda de como melhorar os vídeos, como para incentivar, né? Porque esses vídeos demoram um pouco para fazer, porque eu tenho que tirar print do mangá, dos capítulos do mangá, né? Da página por página, para comparar com o anime ao mesmo tempo. Então, vamos começar. O início do mangá resume o evento que antecede a obra,
mais precisamente sobre o segundo impacto. Logo após isso, vemos o monólogo do Shinji citando que ele não se importa se algo acontecer com ele e ele acabar morrendo. Shinji não tem sonhos ou esperanças para o futuro. Já no anime começa direto na invasão do terceiro anjo. Eu vou dizer o número da aparição dos anjos, que eu não decorei o nome deles, ok? E nessa parte o anime e o mangá eles seguem praticamente iguais, mudando apenas o ângulo das imagens. Continuando no anime, mostra uma cena onde uma mulher está indo buscar o Shinji, por algum motivo. Depois disso, vemos o Shinji tentando fazer uma ligação, mas devido ao ataque dos anjos, as linhas telefônicas não estão funcionando. Ele olha a foto para a pessoa que ele iria encontrar, e subitamente ele vê uma garota parada olhando para ele. Aqui eu não entendi o motivo disso acontecer, a não ser vincular com o que vai acontecer no final do episódio. Nessa parte há algumas diferenças no mangá. Para começar, não tem a cena da mulher indo buscar o Shinji, e ao invés disso temos uma cena onde a Nerve confirma que a criatura em questão é um anjo. Além disso, Shinji está em uma estação de trem esperando aquela mesma mulher, e tanto os trens quanto os telefones não estão funcionando, devido ao ataque do anjo. Shinji então senta em uma escada, diferente do anime, ele já disse que veio fazer ali. Ele recebe uma carta de seu pai o chamando para essa cidade. Logo em seguida, ele pega a mesma foto que tem no anime, e aqui não tem a aparição fantasma da garota misteriosa. Ao sair dali, ele vê um caça disparando um míssil guiado em alguma coisa, que logo se revela ser o próprio anjo. O anjo resiste ao míssil, destrói os aviões que caem próximo de onde o Shinji está, e nessa hora um carro para na frente de Shinji, a motorista se revela ser aquela mulher que Shinji iria encontrar, e imediatamente ela manda ele entrar no carro. Enquanto isso, no anime, um tremor ocorre nas proximidades onde Shinji está. Vários aviões aparecem de trás das montanhas, atacando o anjo, e assim como no mangá, o anjo resiste aos tiros e destrói os aviões. O anjo pula de um jeito estranho, esmagando os destroços do avião que caiu próximo de Shinji, e assim a motorista chega e manda ele entrar no carro, e os dois saem logo dali. O pessoal das Nações Unidas tenta de tudo para destruir o anjo, inclusive uma bomba N2 que acaba causando uma explosão tão grande que o carro de Misato, que já estava longe do local do anjo, capota só com a onda de choque. O pessoal das Nações Unidas comemoram e falam que a Nerve não precisa se intrometer. Porém, a imagem no monitor mostrando sinais de energia no epicentro da explosão indica que o anjo ainda está vivo. A cena então corta para mostrando o anjo com alguns ferimentos, porém, ele está se regenerando. No mangá as coisas são mais interessantes. Misato pede desculpa por ter chegado atrasada para buscar o Shinji, e então ela explica toda a situação para ele, falando que aquela criatura é um anjo, mas ela não dá tempo de explicar muita coisa porque a conversa é interrompida quando o míssil acerta o chão próximo ao carro dela. O carro então capota e Misato se desespera, pois o carro ficou muito danificado e ainda faltava 33 parcelas para pagar e para completar o vestido sujo. É a triste vida do ser humano assalariado. O anjo então cai próximo a eles, e então algo surge para salvá-los, empurrando o anjo para longe. Shinji, achando que era outro anjo, fica com medo, mas logo Misato diz que aquele é um aliado. Shinji percebe que é um robô, embora Misato fale que não é bem assim. Eles voltam para o carro e o anjo leva melhor sobre o robô. Então o robô é retirado do combate, pois aparentemente o piloto está muito ferido. Então, assim como no anime, eles usam a bomba N2 e de novo o carro da Misato capota. Coitado. Eu não estou suportando mais. O pessoal das Nações Unidas comemora, mas como no anime, o anjo sobrevive. Deste modo, os homens das Nações Unidas passam o comando da operação ao diretor da NERV. Misato entrega uma nó da NERV para Shinji e diz que trabalha lá também, assim como seu pai. Shinji não entende o porquê foi chamado para lá, já que ele não sabe lidar bem com seu pai e diz que só será um incômodo. Então eles chegam ao Geofront, o quartel-general da NERV, uma fortaleza da humanidade e o ponto central da reconstrução da mesma. No anime eles já pegam a estrada logo após a explosão da bomba N2, então mostra a cena da Misato lamentando o prejuízo do carro e de seu vestido, e praticamente a conversa entre ela e o Shinji é a mesma do mangá, com alguns diálogos a mais, com a Misato fazendo umas tiradas pro Shinji e ele a chamando de imatura. Após isso, a mesma cena do mangá ocorre, onde o pessoal da ONU passa o comando da operação para a NERV para combater o anjo. Voltando para a Misato e pro Shinji, ela entrega uma nó da NERV para ele e eles chegam finalmente ao Geofront, assim como no mangá. Misato, totalmente perdida, não sabe o caminho certo dentro das instalações da NERV, tendo então que chamar a doutora Hitsuko Akagi para ajudá-la. Hitsuko dá um pequeno sermão em Misato, afinal, eles estão em um estado de emergência com poucos funcionários. Misato não pede desculpas e ela apresenta Shinji a Hitsuko. Enquanto eles se dirigem ao local onde está o Eva, o diretor Ikari deixa o vice-comandante Fuyutsuki no comando da operação, enquanto vai se encontrar com seu filho depois de tanto tempo. E então a cena mostra o primeiro encontro do Shinji com o Eva Unidade 1 no anime.
No mangá estão levando a piloto que estava na unidade 1 que enfrentou o anjo no início do mangá para a ala médica, pois ela está muito ferida devido ao combate. No mangá, Hitsuko está na mesma sala que o diretor Ikari. O diretor manda reiniciar a unidade 1. Ela alerta que Rei não está em condições de pilotar e não há mais nenhum piloto. O diretor fala que não tem problema, pois um substituto acaba de chegar. Como no anime, Misato também se perde, mas por sorte a Hitsuko os encontra e leva eles até onde o Eva está. O diretor Ikari então deixa Fuyutsuki como responsável quando sai da sala. Então o Shinji reencontra o robô novamente. Hitsuko explica que aquilo não é um robô, e sim um androide chamado Evangelion. Finalmente, pai e filho se reencontram, depois de tanto tempo. O clima não é um dos melhores, e Ikari manda seu filho entrar no robô e enfrentar o anjo. Misato intervém, dizendo que até Rei levou 7 meses para sincronizar com Eva. É impossível para o Shinji, que acabou de chegar, conseguir sincronizar. Porém, Hitsuko concorda com o comandante e explica para Misato que não há outro jeito. Shinji fica com medo. Ele acha que é impossível para ele fazer algo assim. Seu pai então fala que ele é o único que pode fazer isso, mas mesmo assim, Shinji recusa várias vezes, não importa o que seu pai diga. Ele não aceita que seu pai o mande para uma missão de tamanho risco sem se importar com o que pode acontecer com ele. Seu pai entende, me diz que ele pode ir para casa, pois ele não precisa mais dele. Ele manda trazer a Rei para cá, para que ela pilote a unidade 1. Shinji observa o estado de Rei enquanto ela se levanta da sua maca. O anjo começa a atacar a sede da Nerf, o que acaba causando tremores, e as lâmpadas do teto começam a cair próximos a Rei, a derrubando. Shinji corre até ela e se pergunta como ela vai conseguir pilotar aquela máquina nesse estado. E agora essa parte me deixou um pouco irritado. Pois Misato começa a falar com Shinji, dizendo que ele sabia desde o início que a reunião com seu pai não seria feliz. Ok, essa parte eu concordo. Essa parte tá ok. Mas a próxima, que se ele sair agora, essa garota terá que pilotar nessas condições. Você não tem vergonha? Diz Misato para Shinji. Cara, o guri tem 14 anos. Tá numa pressão completamente anormal para a idade dele. E ela me manda isso ainda, mano. E após a chantagem, né? O diretor Ikari manda Misato parar e se o Shinji quer realmente ir embora, que vá agora. E depois de toda essa situação por livre e espontânea pressão, Shinji aceita entrar no Eva. Pra minha sorte, o anime não é diferente do mangá. Nessa parte, quase tudo que eu falei na parte do mangá se aplica aqui também. Tem sim diferenças, como por exemplo no anime, a Misato é mais compreensiva com os sentimentos do Shinji e não o chantageia. Mas a principal mudança vem quando o anjo ataca a Nerf e as lâmpadas começam a cair. A diferença é que no anime elas caem em direção do Shinji, e aí a unidade 1 se reativa e protege o Shinji com o braço. Então, Shinji corre até a Rei, percebe que ela não tem condição de pilotar. E um adendo. No anime, não fala como a Rei ficou desse jeito, pois ela não enfrenta anjo, como no mangá. E a única aparição dela que temos no anime é ela olhando pro Shinji e depois sumindo naquela aparição fantasma dela no início do episódio. Como eu disse no início, é uma aparição que não tem explicação, na minha opinião. Pelo menos eu não achei nenhuma explicação sobre o porquê disso acontecer, exceto conectar com a situação atual que estamos, né? Mas isso é a opinião minha. Shinji então aceita entrar na unidade 1 e começa uma sessão de preparativos para a nossa Eva, a sincronização usando os fluidos LCL, as amarras sendo liberadas e a Misato autorizando o lançamento. Elas são parecidas com as cenas do mangá, então não tem por que eu comentar elas separadas. E o episódio termina com o Shinji ficando cara a cara com o anjo. Bem, no episódio 2 eu vou fazer diferente do que eu apresentei no episódio 1. No episódio 1 eu intercalei entre anime, mangá e anime. Agora eu vou apresentar todo o anime e depois vou falar do mangá, né, das cenas que aparecem nesse episódio. Dessa maneira, vocês podem escolher qual é o melhor formato. Se é o formato do episódio 1, onde eu intercalo entre anime e mangá, ou esse que eu faço primeiro tudo do anime e depois as cenas que desse episódio eu mostro no mangá. As diferenças e tal. O episódio já começa de onde o outro parou, com o Shinji cara a cara com o anjo. Hitsuko mantém ele se concentrar apenas em andar. Ele consegue dar alguns passos, mas por falta de treino, ele faz o Eva meio que se desequilibrar e cair no chão, bem na frente do anjo. O anjo pega pela sua cabeça e logo após, o seu braço, o quebrando. Ao entrar e sincronizar com os Evas, os pilotos sentem o que acontece no corpo do Eva, como se fossem seus próprios corpos. Então Shinji sente a mesma dor em seu braço. Logo depois de quebrá-lo, o anjo começa a perfurar o olho do Eva, até chegar o momento em que seu raio atravessa a cabeça, empurrando o Eva até um prédio e começa a jorrar muito sangue.
Então Shinji acorda no hospital sem se lembrar do que aconteceu. Enquanto isso, a Nerve recolhe as partes do Eva da batalha na noite passada, cortando para uma reunião em que Gendo está participando, com alguns homens falando sobre os gastos que esta batalha teve, e para ele não se esquecer que o verdadeiro objetivo seria uma tal de instrumentalização. E Gendo afirma que ele sabe disso. Esses mesmos homens são responsáveis para censurar o ocorrido na noite passada, mantendo a existência do Eva e do anjo em segredo. No hospital, Shinji sai do seu quarto e então médicos passam por ele levando Rei Ayanami para seu quarto. Ele então encara seu braço com um olhar assustado, provavelmente se lembrando da dor que teve na última luta. Misato então vai visitar ele e juntos eles vão para Nerve. Ao irem ao elevador, Gendo estava lá dentro, então Shinji deixa o elevador fechar e ele e Misato vão pelas escadas. Ouvimos uma conversa de Fuyutsuki com o Hitsuko sobre Shinji e o diretor Ikari, afirmando que ambos não querem morar juntos, mesmo sendo pai e filho. Então, um funcionário da Nerve diz o local que Shinji irá se hospedar. Misato pergunta se ele tem certeza disso. Ele então responde que está tudo bem. Misato liga para Hitsuko falando que ela vai levar Shinji para sua casa. Hitsuko vai contra a ideia, mas não adianta e Shinji irá morar com Misato a partir deste momento. Misato passa no mercado para comemorar a vinda do seu novo colega de quarto, mas antes eles fazem uma parada. Ela mostra a cidade, o que a princípio não era nada demais. Porém, ao soar uma sirene, prédios começam a subir, e Misato explica que aquela é a Neo Tóquio 3, a cidade que Shinji salvou. Ao chegar no apartamento de Misato, Shinji se surpreende com a bagunça da casa, e no jantar Misato tenta animar Shinji, mas ele não reage e se irrita um pouco ela. Com partida de Yokenpo, eles definem o que cada um vai fazer, e depois Misato sugere ao Shinji tomar um banho, para tirar essas energias negativas. No caminho para o chuveiro, Shinji se depara com um pinguim, e então corre para avisar Misato, que, claro, apresenta ele como outro hóspede da casa. Seu nome é Pen Pen. Voltamos para Nerva, onde Hitsuko pergunta ao Gendo o estado da primeira criança, e se ele foi ao hospital vê-la. Gendo responde que ela ficará bem, dentro de 20 dias, mostrando que não se importa com a vontade das crianças e, de acordo com ele mesmo, enquanto elas respirarem, elas deverão continuar pilotando. O foco retorna ao Shinji, que está na sua cama escutando um toca-fitas. Ouvimos Misato falando com Hitsuko sobre as situações traumáticas que ele passou e que talvez faça ele desistir de entrar no Eva novamente. E também sobre não entender os sentimentos dele, ou o que está acontecendo. A cientista então relembra que o bem-estar dele faz parte do seu trabalho, e que foi ideia dela, para começo de conversa, convidar ele para morar junto. Misato desliga meio que com raiva e então reflete sobre sua decisão. Naquela hora, ela só viu o Shinji como uma ferramenta, o que não difere ela das outras pessoas. Então, finalmente, vamos para a conclusão da luta da noite passada. Shinji começa a se lembrar dos acontecimentos. Vemos Misato ordenando que o resgate do piloto é a prioridade, porém os controles não funcionavam. Então, de repente, o Eva se reativa e se mostra furioso. Ele dá um grande salto até cair em cima do anjo. O anjo reage tentando agarrar ele, mas o Eva desvia saltando para trás. Ele então corre em direção ao anjo, mas o anjo usa seu campo AT, impedindo a sua ultrapassagem. O Eva regenera o braço que o anjo quebrou no início da luta e usa seu próprio campo AT para anular com o do anjo. O anjo lança um poderoso raio, porém não afeta o Eva. Então o Eva pega os braços do anjo e o quebra, depois de dar uma bicuda e arremessa o anjo para a frente, arrancando seus braços. Agora, com sua investida, ele acerta o anjo, o carregando junto com um prédio, usando um pedaço da sua costela. O Eva tenta quebrar o núcleo do anjo. Porém, como uma forma desesperada de acabar com Eva, o anjo se gruda a ele e explode, mas o Eva sai intacto. Shinji acorda e permanece na cabine do piloto. Ao olhar para o lado, ele vê o verdadeiro rosto do Eva. O Eva regenera seu olho e olha diretamente para o Shinji, fazendo-o gritar, e então acaba o flashback. O episódio acaba com Misato parabenizando pelo seu trabalho e o desejando força. No mangá se inicia igual ao anime, com o Shinji aprendendo a andar no robô. Porém, aqui ele até consegue pilotar bem, em comparação no anime, até consegue correr com Eva para cima do anjo. Porém, neste momento ele fecha o olho, provavelmente pela adrenalina, e passa pelo anjo e ainda bate em um edifício fazendo-o cair. Neste momento ocorre a mesma coisa que o anime. O anjo quebra o braço do Eva, fura o olho e empurra no prédio. A mudança ocorre quando Shinji, aparentemente em coma, tem uma visão da sua mãe vindo até ele. Mas quando ela o toca, se transforma em um robô, o que faz o Shinji se desesperar. E então, é nesse momento que o Eva desperta. Ocorre a luta que vemos no anime, e a batalha é bem parecida com algumas mudanças, mas eu não vou ilustrar aqui, porque neste momento eu estava coringando já. Eu comecei a tirar print só das diferenças um pouco mais relevantes, mas se não gostarem deste método, eu posso fazer no próximo episódio com todos os prints e aí
É só sofrimento, mas, se vocês preferirem, eu posso tirar. Shinji corre de alguma coisa por uma rua escura, e então, bem na sua frente, surge aquele mesmo robô de antes, o que faz Shinji gritar e então acordar no hospital. Vimos aquela mesma cena da reunião do Gendo com aqueles homens, praticamente o mesmo diálogo do anime, e então Shinji caminha pelo hospital enquanto a notícia do incidente da noite anterior é contada na TV. E como no anime não menciona nem o Eva ou o anjo, Shinji vai para aquele mesmo corredor do anime, se perguntando se o que aconteceu na noite passada foi real ou um sonho. E então os médicos passam pelo Shinji, levando a Rei, assim como no anime, com a diferença de que seu pai vai ver o estado de Rei e apenas o encara e o ignora. Misato chega comentando quão frio é a atitude do Gendo com seu próprio filho. Ela está no hospital para levar Shinji para a casa dele. Então, aquele diálogo que ela tem sobre ele ficar sozinho acontece. Aqui Misato diz que com uma petição ele pode morar com seu pai, porém Shinji diz que para ele tá tudo bem ficar sozinho e que provavelmente o pai dele não quer que ele fique por perto. Misato insiste um pouco e aqui vê uma diferença crucial do anime com o mangá. Shinji discute com Misato com gritos, o que é bem diferente da sua personalidade do anime. Aqui ele fala quando não gosta de tal situação, ele não baixa a cabeça e fala sim, ele o questiona. Depois desse surto, Misato pega o telefone e liga para Hitsuko, dizendo que a partir de agora Shinji vai morar com ela. Claro que Shinji não concorda, porém, com apenas um olhar sério de Misato, Shinji fica paralisado. Vendo o completo desânimo do Shinji, Misato faz um desvio antes de ir para sua casa, e aqui acontece aquela cena dos prédios subindo. E Misato explica que aquela é Tóquio 3, a cidade que ele protegeu. Independente de qual motivo ele fez, ele precisa ter mais confiança em si mesmo. E então, vemos que mesmo com a personalidade dele ser diferente do anime, ele ainda é o Shinji que conhecemos. Ele então chora. Misato pergunta se ela diz algo errado, mas Shinji nega, dizendo que não é isso, é que ele só queria ouvir essas palavras do seu pai. Então Shinji vai com Misato até a sua casa, e aqui ocorre o mesmo diálogo do anime. Então ele abre o freezer maior e de dentro dele sai Pen Pen, que vai até a banheira, e dessa forma é que é apresentado a nós e ao Shinji Pen Pen no mangá. E então, Misato pega Shinji desprevenido com o Jokenpô, fazendo então aquela separação justa, né, de deveres que cada um deve fazer. Shinji pensa com ele mesmo no que ele foi se meter. O episódio 3 começa, pela perspectiva do mangá, em uma aula onde um professor conta o evento histórico chamado Segundo Impacto. Durante a aula, duas garotas abordam Shinji, o questionando se os tais rumores são verdadeiros. Se realmente ele é o piloto daquele robô gigante. Shinji confirma, e neste momento a classe toda vai até ele para fazer perguntas. Shinji não sabe responder todas, e então o garoto, aparentemente zangado com Shinji, o convida para bater um papo fora da sala. Seu nome é Toji Susuhara. Fora da sala, Toji começa a falar de sua irmã, que foi hospitalizada, e só ele podia ficar com ela devido ao seu pai e avô estarem ocupados. O motivo da irmã de Toji estar no hospital foi devido à batalha do Shinji contra o terceiro anjo, onde ela acabou ficando presa em uma pilha de destroços. Shinji pede desculpas, o que irrita Toji, que é segurado pelo seu amigo. Então Shinji pergunta o que o Toji quer. Quer que ele se ajoelhe e peça perdão? E então, Toji com essa provocação acerta Shinji com um soco. Shinji se levanta e pergunta se Toji não se cansa de ficar nervosinho. Segurado pelo seu amigo, Toji tenta acertar mais um soco em Shinji, mas a representante da classe o interrompe, e então ele deixa o Shinji em paz. Da sala de aula, Rei está observando a confusão. Vamos então para a Nerve, onde Shinji está treinando com Eva. Hitsuko questiona como fizeram Shinji voltar, e Misato não sabe responder. Para ela, Shinji voltaria chorando para casa. Mas durante esse tempo que Shinji esteve aqui, ele não recebeu nenhuma ligação de seus tios, que passaram 10 anos com ele. Pelo menos, no mínimo, era de se esperar que ele fizesse uma ligação para saber como ele está. Mas não aconteceu. Hitsuko concorda e Misato complementa, dizendo que talvez esse seja o único lugar que restou para ele. Shinji começa o monólogo dizendo que seu corpo e coração estão se separando aos poucos. É como se um outro eu dele estivesse o assistindo, quando algo de ruim acontece. Shinji aceita essa maneira de viver e tranca seu coração para que nada o faça sofrer, seja algo interno ou externo. Dessa forma, ele não sentirá nada. O episódio começa ao contrário do mangá, onde Shinji está treinando na Nerve, enquanto ele recebe instruções de Hitsuko para seu treinamento. Maya diz que está surpresa que Shinji tenha concordado a pilotar a Eva novamente. Hitsuko diz que ele é o tipo de pessoa que faz apenas o que os outros mandam. Shinji está tão automático nas ordens que nem demonstra mais emoção ao efetuar as ordens dadas. Enquanto Shinji vai para a escola, Misato recebe um telefonema de Hitsuko, querendo saber como está o Shinji.
Misato diz que faz 2 semanas que Shinji se mudou para a escola e ninguém liga para ele. Hitsuko não entende de início o que Misato quis dizer. Então ela explica que comprou um celular pro Shinji, pois achou que ele iria precisar. Mas ele não recebeu nenhuma ligação, o que faz ela acreditar que ele não possui amigos. Hitsuko então diz que Shinji é do tipo que não faz amigos com facilidade. Então Hitsuko conta a história do dilema do ouriço. Vou explicar mais ou menos o que seria esse dilema do ouriço, tá? Embora eu acho que quem está vendo esse vídeo já conhece a história do Eva, mas eu vou contar mesmo assim. Nos dias de inverno rigorosos, os ouriços se juntam em tocas para se aquecerem. Porém, devido aos seus espinhos, acabam machucando a si mesmos e aos outros. Então, eles se afastam. Porém, se eles se afastarem muito, eles acabam ficando com frio. Os seres humanos são iguais. Nós queremos estar junto de outras pessoas, porém sabemos que essas pessoas podem nos machucar ou nós machucarmos elas. Então tentamos nos afastar, porém acabamos sentindo frio, que é uma metáfora para a solidão. Hitsuko diz a Misato que Shinji é desse jeito. Então Misato diz que, alguma hora ou outra, ele terá que aprender que na vida adulta, precisará se aproximar ou se afastar das pessoas até descobrir uma distância segura. Como se isso fosse fácil, né, gente? Então somos apresentados ao Kensuke Aida, um garoto fascinado por tecnologia militar, e também a representante da classe, Hikari Horaki. Ambos conversam e Hikari pergunta a Kensuke se ele entregou o material das aulas ao Toji, que ela mandou. Kensuke diz que não tinha ninguém em casa, e a representante diz que faz 2 semanas que Toji não aparecia nas aulas. Então, Toji reaparece na classe perguntando onde estão o resto da turma. Kensuke diz que a maioria se mudou da cidade e foram transferidos para outras escolas devido à batalha do Eva contra o anjo. Kensuke pergunta a Toji o motivo dele ter faltado tantos dias. Então Toji explica que estava cuidando da sua irmã que estava no local da batalha. Ele culpa o piloto do robô pelo estado da sua irmã. Kensuke pergunta se ele ficou sabendo do aluno novo. Então eles focam no Shinji, porém antes de algo acontecer, o professor chega na sala de aula. Então, assim como no mangá, ele conta a história do segundo impacto. Enquanto o professor explica, Shinji recebe uma mensagem de 2 garotas da sala, perguntando se é verdade que ele é o piloto daquele robô. Shinji responde que sim, e todos da classe se levantam e vão até ele fazer algumas perguntas, assim como no mangá. Porém, aqui ele diz que não pode responder, pois são informações confidenciais. Toji fica olhando essa situação claramente insatisfeito. Então, a cena acorda para o lado de fora da escola, onde Toji está batendo no Shinji. Ele pede desculpa ao Shinji de maneira sarcástica. Kensuke explica ao Shinji que ele está assim porque sua irmã se machucou naquele incidente. Shinji diz que não é porque ele quer. Na verdade, ele nem gosta de pilotar aquela coisa. Essas palavras deixam Toji ainda mais bravo, pegando o Shinji pela gola do uniforme e dá mais um soco nele. Rei chega perto do Shinji e diz que teve uma chamada de emergência e que ela estava indo na frente. Agora, por que ela foi na frente eu não sei, pois ela não vai fazer nada durante o resto do episódio. Agora no mangá temos acontecimentos que não acontecem no anime. O primeiro acontece quando Shinji chega do mercado enquanto Misato toma um banho. E então Pen Pen rouba uma comida da sacola e começa a comer. Shinji tira e percebe que no quarto de Misato há uma espécie de diário. Nesse diário está anotado tudo que Shinji fez durante seus dias, indicando que a Misato o espiona. No jantar, Misato comenta que Shinji está mais acostumado a pilotar o Eva, mas que ele poderia responder mais rápido às ordens dadas. Shinji diz que não pode fazer isso, pois é uma coisa que ele nunca foi bom. Sim, Shinji Ikari acaba de dizer que não é bom em seguir ordens. Tá bom, né? E também ele não está pilotando o Eva porque ele quer. Misato diz que muitas pessoas dependem dele. Além disso, com essa atitude pode fazer com que ele morra sem perceber. Shinji diz que não se importa em morrer, o que deixa Misato furiosa e começa a gritar com ele, dizendo que mesmo que ele não se importe em morrer, o resto de, abre aspas, nós, não está pronto para isso. Para completar a atitude egoísta de Misato, ela diz que o corpo de Shinji não pertence só a ele. Sério, a amizade do mangá é muito escrota. Shinji se irrita, dizendo que ele já entendeu o que ela quis dizer. Só precisa derrotar os caras maus. E então, ele vai pro seu quarto, deixando Misato falar sozinho. No dia seguinte, Shinji está no telhado da escola. Então, atrás dele surge Kensuke e Toji. Shinji pergunta o que eles querem. Toji, já irritado, responde a Shinji o que ele faz pensar que eles querem alguma coisa dele. Shinji então diz que eles devem estar bem entediados, pois irem lá até ele sem motivo algum. Toji chega perto de Shinji e começa a falar o quanto ele o odeia pela sua maneira de agir. Shinji pede desculpas pela sua atitude, porém ele não vai mudar só para o Toji se sentir bem. E ele não vai se incomodar com estranhos ou os esquisitos. Shinji pergunta se ele quer brigar de novo, e diz que por ele tá tudo bem, porém ele quer que Toji venha com tudo, venha para quebrar 1 ou 2 braços se quiser. Pode até empurrar ele do telhado. Vemos que Shinji aqui está bem perturbado, mesmo demonstrando um semblante calmo. Com a provocação, Toji já pega Shinji pela gola, preparado para dar um soco.
Mas nesse momento, Rei chega e, assim como no anime, ela diz que receberam um chamado de emergência e que está indo na frente. Shinji corre até ela, deixando Kensuke e Toji para trás. Na cidade, um alerta soado, mandando todos os cidadãos evacuarem e se dirigirem aos seus respectivos abrigos. O motivo desse alerta é a aproximação do quarto anjo. No QG da NERV, Misato ordena que mudem a cidade para o modo de batalha e pergunta se Shinji já está pronto. Shinji não responde, então ela pergunta se ele está ouvindo ela. Shinji diz que ela não precisa gritar, pois ele está ouvindo. Eles comentam entre si a distância de um ataque ao outro, mostrando a imprevisibilidade dos anjos. Eles atiram contra o anjo com as armas que estão na cidade, mas sem sucesso. O comitê manda eles enviarem o Eva, embora eles já iriam enviar mesmo assim. Em um dos abrigos, a turma do Shinji está se escondendo, e vemos Kensuke olhando as notícias, mas sem sucesso. Ele se lamenta por não conseguir ver o que está acontecendo lá fora. E então, ele convida Toji para eles darem uma olhada. Toji imediatamente recusa, dizendo que eles podem morrer se forem lá. Mas Kensuke rebate, dizendo que eles podem morrer ali também. Além disso, era obrigação de Toji ir ver essa luta, pois ele bateu no piloto que protegeu eles na última luta. Toji se convence, então eles dizem para o representante que estão indo no banheiro. No anime, eles vão ao banheiro primeiro, e depois eles conversam sobre ver a batalha. E eles não respeitam a distância de um mictório. Na NERV, eles estão preparando para lançar o EVA 1, relembrando o Shinji que ele deve fazer exatamente o que ele treinou. Toji Kensuke chega para a luta, bem na hora em que o EVA foi lançado. Shinji começa a atirar, mas Misato manda Shinji parar, pois a fumaça dos projéteis estão atrapalhando a sua visão. No meio da fumaça, 2 feixes de luz em forma de chicotes destroem o rifle de Shinji. Então a NERV envia um rifle reserva, porém o anjo é mais rápido e começa a atacá-lo. E no meio dos ataques o cabo umbilical é cortado, fazendo o Eva usar as baterias internas. O anjo então pega o Eva pelo tornozelo e o arremessa, fazendo ele cair próximo de onde Kensuke e Toji estão. Shinji percebe a presença dos dois ali. O anjo chega e desfere mais ataques, porém Shinji o segura para proteger seus colegas. Shinji não pode sair do local, senão pode acabar matando seus colegas. O tempo da bateria está baixando, e Misato ordena que Shinji recue, mas ele sabe que não pode recuar. Então, ele libera o plug de entrada e manda eles entrarem. Misato diz que eles não podem deixar civis entrarem sem autorização. No anime, quem manda os garotos entrarem é a Misato. Quem repreende, na verdade, a situação é a Hitsuko. Os garotos então entram dentro do Eva. Os pulsos nervosos do Eva começam a mostrar irregularidade devido à presença de mais 2 corpos estranhos. Shinji empurra o anjo com o pé, e então Misato ordena que ele recue. Toji pede para Shinji obedecer, mas ele recusa ouvir as ordens de Misato. Então Shinji pega sua faca progressiva e Misato manda ele recuar. Porém, Shinji não obedece e corre até o anjo. O anjo então atravessa a barriga do Eva, mas mesmo assim ele o acerta bem em seu núcleo. Nesse momento, resta a ele 30 segundos antes do Eva desligar. Ao chegar a 0, o Eva desliga, mas ele consegue destruir o núcleo do anjo, o destruindo. E então o mangá termina com Shinji se perguntando por que e por quem ele continua lutando. No anime, após a luta, corta para a escola, onde Toji fala com Kensuke que já fazem 3 dias que o garoto novo não aparece. Kensuke tira uma com a cara do Toji, dizendo que ele está assim porque queria pedir desculpas ao novato devido aos socos que ele deu. Kensuke entrega o número do celular do Shinji para Toji, já que ele está tão preocupado. E então, Toji vai ligar, porém ele desiste e o episódio acaba com o barulho da chuva. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deu muito trabalho fazê-lo, mas gostei até do resultado final. Não se esquecem de comentar qual formato vocês preferem, se é o formato do episódio 1 ou do 2. E se puderem deixar sugestão de como melhorar o vídeo, estou aceitando também. Claro, de maneira respeitosa, todas as críticas serão bem-vindas. Eu só vou soltar o próximo episódio quando este vídeo tiver uns 50 likes. Acho que é uma meta boa. Então, se quiserem ver o capítulo 2 do Anime vs Mangá de Evangelion, não se esqueçam de deixar seu like para o engajamento e seu comentário. Me despeço de vocês e até a próxima.